disrupção, né? Ou seja, aquelas coisas, tudo vai mudar de uma semana para outra e tudo mais. E eu acho que a gente tem que olhar mais as pequenas coisas, as pequenas oportunidades. Porque o que aconteceu com esse fenômeno da disrupção? Acabou afastando as pessoas, acabou assustando as pessoas. Então, para a gente inovar, um dos pontos é que é o seguinte: a inovação, ela não pode assustar ou excluir. Tá? Então, por isso que tem muito a ver com o que o Sandoval estava falando sobre propósito. Por que eu estou mostrando essa propaganda aqui? Porque a história da inovação, se ela for enquadrada, e nos últimos anos foi exatamente o que aconteceu, foi o seguinte: tal empresa desapareceu, e tal negócio desapareceu, e é o fim de tal profissão, então você tem que ficar atento. Eu lembro de um evento que eu fui fazer em São Paulo, que era um evento da área médica, e aí eu estava esperando para ser chamado, e aí o médico chegou para mim e falou o seguinte: você é o cara que fala de inovação? Eu falei: sou. Ele: você vai falar então que no futuro não vai precisar de médico. Eu falei: é exatamente o contrário. Nós vamos precisar cada vez mais de seres humanos, mais de pessoas com atitude, pessoas atuantes. É o contrário. Então a inovação não pode ser isso, sabe? Robô vai substituir pessoa, tecnologia vai causar desemprego. Isso é uma visão muito estreita das coisas. E por que é importante a gente não assustar as pessoas? Para poder acolher elas. Por que eu estou mostrando essa figura aqui? Lá nos anos 90, o pessoal estava tentando encontrar uma forma para reduzir o tabagismo, né? Reduzir o consumo de cigarro. E aí o que aconteceu? Todo mundo fumava, muita gente fumava nos anos 70, 80 e 90. E aí lá nos anos 90 aqui no Brasil aconteceu uma coisa que foi o seguinte: para tentar fazer as pessoas fumarem menos, começaram a colocar aquelas figuras na carteira de cigarro que diziam o seguinte: olha, você vai ter câncer, você vai morrer, você vai ter não sei o quê. Pouca gente sabe que a coisa melhorou anos depois, mas por outras medidas. Quais foram elas? Por exemplo, nos anos 90 a gente chegou a ter restaurantes apartados, ou seja, você tinha uma ala de fumantes e uma ala de não fumantes. Aí as pessoas começaram a ver o seguinte: peraí, será que vale a pena por causa de um cigarro eu almoçar longe da minha família? Será que vale a pena por causa de um cigarro eu jantar longe da minha família? Claro que não. Por quê? Porque é uma causa maior, porque é um propósito maior. E por que eu estou falando da figurinha? Porque se a gente não leva em conta a emoção das pessoas, por isso que a inovação ela tem que ser inclusiva. Ela tem que trazer acolhimento, tem que trazer coisas boas, não o susto e o medo. O que aconteceu quando eles colocaram as tais das figurinhas dizendo o seguinte: você vai ter câncer? Para pensar comigo. Uma pessoa quando está indo fumar, ela está ansiosa, ela está com ansiedade, ela está com medo. Aí você vai lá e coloca uma figurinha dizendo o seguinte: você vai ficar doente. Qual o sentimento que você desperta na pessoa? Amor, tranquilidade, tá entendendo? A pessoa olha e fala assim: caraca, isso aqui vai me fazer mal. E aí o que acontece? Ela fuma mais. Então aquela medida acabou fazendo com que vendesse mais cigarro ainda no Brasil. Ou seja, a gente não pode ir por esse lado, sabe? A inovação é: ou você muda, ou a sua carreira não vai dar certo, ou a sua vida não vai dar certo. Não, tem que ser o seguinte, tem que ser o contrário. Tem que ser o seguinte: inovar é uma coisa que traz desenvolvimento, que traz eficiência, que traz uma vida melhor. Então muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Arthur, você está vendo tal país que está com um monte de robô? Pô, que bom! Porque eles vão ser mais produtivos, eles vão ser mais eficientes, eles vão gerar mais riqueza para dividir. E todo mundo está passando por isso, especialmente nos últimos 2 anos. Falando aqui um pouco para os professores, né? O que a gente passou nos últimos tempos? Teve uma pesquisa muito interessante no comecinho da pandemia, pedindo para os professores o seguinte, e eu fui professor durante muito tempo, então eu posso falar isso com conhecimento de causa. No comecinho da pandemia pediram o seguinte: o tal de ensino à distância vai funcionar? Só para vocês terem ideia, o índice de resposta dizendo não foi de 80%. 80% falaram: isso aí não tem como dar certo. Só que teve uma coisa muito interessante que pediram. A segunda pergunta foi o seguinte: você se sente confortável para dar aula pela internet? E aí a resposta foi de 90%, dizendo que não. E quando perguntaram: você já deu pelo menos uma aula pela internet? Aí o índice foi de 5%, traduzindo, mais uma vez, pensar na emoção do ser humano. Quando a gente não conhece tecnologia, a gente se sente inseguro por nunca ter usado, e essa insegurança faz a gente fazer o quê? Se afastar da inovação, se afastar daquilo que é novo. Por quê? Porque a gente não sabe mexer. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai propor uma inovação, algo novo. Por exemplo, quando chegou o Pix no Brasil, eu estava fazendo um trabalho com uma instituição financeira e o pessoal estava só cadastrando Pix. Então falando o seguinte para os clientes: vamos cadastrar Pix, cadastrar Pix. Eu falei: pessoal, vocês conversaram com as pessoas para saber se elas sabem usar? As pessoas não sabiam usar. E daí o que elas achavam? Que Pix era abrir a porta do celular para bandido tomar o seu dinheiro. Então o que tinha que ser feito antes? Escuta, vamos, daí o que
empresa. E o que eles começaram a fazer? Na entrada das agências, eles recebiam as pessoas e falavam o seguinte: o senhor sabe fazer Pix? A pessoa falava não. Então vem cá, eu vou te mandar R$1 e você vai me mandar R$1 de volta. A pessoa aprendia a usar e falava assim: caramba, é instantâneo, olha que prático que é isso aqui. E aí a pessoa começava a usar o Pix. Então ela chegava na agência com medo de fazer aquilo e ela saía falando: caramba, como a inovação é uma coisa boa. Então nós temos que pensar nisso. Pessoal, inovação nada mais é, só para explicar para todo mundo, inovação não é tentar fazer inovação, a invenção que vai mudar a humanidade. Sabe o que é inovação, no final das contas? É o seguinte: existe um negócio chamado contexto. O que é contexto? É tecnologia, são as possibilidades do que a gente pode fazer. E existe o quê? A nossa vida, e a vida das pessoas à nossa volta. Então o que eu quero dizer com isso? O nosso maior desafio é fazer com que o maior número de pessoas possam desfrutar aquilo que já está disponível em 2022. O que acontece, pessoal? Aquilo que o Sandoval estava falando no começo, que na cidade dele não tinha eletricidade, certamente o que acontece? Já existia eletricidade em cidades próximas há muitas décadas. Traduzindo, o povo daquela cidade não estava vivendo no presente, eles estavam vivendo no passado. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é oferecer para as pessoas aquilo que outras pessoas já usam. Você está entendendo? Esse é o nosso desafio. É trazer mais pessoas para esse trem chamado 2022, que agora é quase 2023. Muitas pessoas acabam vivendo nos anos 60, nos anos 70. Elas têm uma eficiência energética, elas têm um jeito de viver a vida que não é aquilo que já está pronto em 2022. Está entendendo? Então esse é o nosso desafio. Não é esses exageros, sabe? Porque inovação nos últimos anos ficou muito assim, startups gigantescas. E algumas delas deram muito errado, sabe? Justamente por questões éticas. Então você pega, por exemplo, o caso da Elizabeth Holmes. Era uma menina que todo mundo falava o seguinte: ela é o próximo Steve Jobs, né? Ela vai causar um impacto gigante no mundo. Ela criou uma startup na área da saúde. E o que aconteceu 2 semanas atrás? Ela vai passar 11 anos na prisão, porque ela tentou fazer um negócio que ia crescer a todo custo, só que sem levar em conta princípios éticos. Então também não é fazer as coisas na marra, sabe? Fazer as coisas a toda força. Então a gente está vendo isso, né? A gente está vendo esse ano demissões das empresas de tecnologia e tudo mais. Por isso, gente, que eu me preocupo mais com o que a gente pode fazer de prático, sabe? É menos esse exagero da disrupção e mais o que vocês já estão fazendo, no que vocês foram premiados, que são coisas que causam impacto prático hoje na vida das pessoas. Então, o que o mundo está oferecendo para a gente, se você parar para pensar a velocidade de mudança, isso aqui é 2008. 2008, olha que fantástico. 2008 é o primeiro filme do Homem de Ferro, em que o Tony Stark, ele lá em 2008, ele usava um assistente pessoal chamado Jarvis. O que era o Jarvis? Era o assistente que falava com ele e resolvia os problemas para ele. Imagina você que em 2008 isso aqui era um filme da Marvel, né? Um assistente pessoal para uma pessoa que respondia a ela e fazia as coisas. Na última Black Friday, a Alexa estava por R$206. Então, em 14 anos, uma coisa que é da Marvel está dentro da casa das pessoas por R$200. É nesse mundo que a gente está vivendo. Só que a grande pergunta é: tá bom, legal, tem todas essas possibilidades, mas como é que eu gero impacto prático na vida das pessoas? Como é que eu transformo isso daqui em coisa que é prática? Então, o mundo que a gente está vivendo é um mundo em que as pessoas elas estão conseguindo, usando tecnologia, usando essa cabeça nova, elas estão conseguindo fazer coisas que desafiam aquilo que está no nosso dia a dia. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é que 4 anos atrás, se vocês procurarem lá no YouTube, eu fui lá visitar a loja da Amazon que não tem saída, né? Quer dizer, tudo é por câmera, tudo por inteligência artificial. E aí muita gente falou: caramba, inteligência artificial. Eu falei: gente, não é isso. Os caras estão conseguindo mudar uma coisa que nós fazemos há 100 anos. Que é o quê? Como é que funciona essa loja da Amazon? Você, há 4 anos atrás, gerava um QR Code no aplicativo da Amazon, entrava na loja, bipava o QR Code, e a partir daí a Amazon, ela estava te rastreando por câmera e ela sabia que era o Arthur, tá lá usando azul, ele é alto, tal. Então eu só pegava os produtos na prateleira e eu saio com os produtos, eu não preciso passar num caixa. E todo mundo falou: então são as câmeras. Não, o que a Amazon fez
é que ela devolveu tempo para as pessoas. Para pensar que o que a gente faz o tempo inteiro, para pensar quando você entra num supermercado. O que você faz? Você entra lá, pega produto na prateleira, aí você coloca tudo dentro de um carrinho, aí esse carrinho, você vai lá, pega uma fila, um monte de gente na tua frente, porque o processo é lento, aí você vai lá, tira todos os produtos do carrinho para apresentar para uma pessoa, a pessoa vê os produtos, contabiliza, aí você paga com dinheiro, cartão, seja lá o que for, e para onde que esses produtos vão? Para o carrinho, mas não é exatamente onde eles já estavam. Então você imagina que você coloca os produtos no lugar onde eles já vão ficar, só que você tira eles e tem fila para você fazer isso. Então você tira as coisas, coloca as coisas e gasta sacola e tá traduzindo. É uma perda de tempo gigantesca. A Amazon falou o seguinte, vamos aumentar a eficiência disso? Então quando você tem esse raciocínio de melhorar o tempo da vida das pessoas, e hoje essas coisas elas estão ficando simplesmente inacreditáveis, né? Eu vi isso daqui a 4 anos atrás. Aí, em agosto, então eles tinham resolvido o quê? A saída da loja, que é um negócio muito louco. A primeira vez que eu fui usar, dá medo. Porque a loja, ela fala o seguinte, pegue os itens e saia. É muito estranho pro teu cérebro, entendeu? Porque você se sente assaltando o lugar. Tipo, como assim só tem uma porta de saída? Aí tava eu lá em São Francisco, eu falei, cara, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Eu peguei tipo uma bolacha assim, aí fui saindo um passo depois do outro, falei, cara, eu sou brasileiro, os caras vão pegar meu passaporte, o que vai dar? Eu vou ser deportado pro Brasil. Aí eu fui saindo um passinho depois do outro, cara, porque eu passei na porta da loja, apitou meu celular e falou o seguinte, a Amazon $5 cobrou, eu falei, ufa, paguei o negócio, agora eu posso sair. O que os caras fizeram agora? 4 anos depois, então, imagina o tempo que eles economizaram de carrinho de saída. O que eles passaram nos últimos 4 anos? Aumentando eficiência. Porque se eles resolveram a saída, faltava resolver a entrada. O que eu falei para vocês que eu fiz 4 anos atrás? Eu tive que abrir o aplicativo, gerar um QR Code, limpar o QR Code, abrir a porta e entrar na loja. O que os caras fizeram nos últimos 4 anos? Eles falaram, vamos salvar tempo das pessoas. E os caras criaram um sensor que lê a palma da tua mão a 10 centímetros de altura. Cara, é surreal. E aí o que acontece? Eu fui lá em agosto, cadastrei a minha conta da Amazon e os meus cartões de crédito na palma da minha mão. Então assim, eu não preciso mais de celular, eu não preciso de aplicativo, eu não preciso de cartão, eu não preciso de Pix, eu sou o aplicativo. Então eu fui lá o primeiro dia, aprendi a mexer, né? Aí cadastrei os negócios todos. No segundo dia eu estava hospedado perto da loja. Aí eu cheguei, fiz assim, a porta abriu, eu fui lá, catei os itens, saí, deu tudo certo. Tinha uma pessoa que estava fora da loja, e eu juro para vocês que aconteceu isso. A pessoa estava olhando aquilo, e a hora que ela viu eu entrando, ela me parou na saída. E ela falou assim, moço, você acabou de abrir aquela porta com a sua mão. Na cabeça dela, eu era o Tony Stark. Entendeu? Tipo, e é isso que eu brinco, né? Isso que ela não sabia o meu sobrenome, que é a igreja, né? Ela ia achar que... Mas enfim, então, eu entrei numa loja, paguei o negócio, saí e tal, eu não levei 15 segundos. Então é isso que a gente tem que pensar, tá entendendo? Como é que a gente melhora a vida das pessoas? E esse setor da energia é simplesmente o setor com o maior potencial da história. Por quê? Porque você pode, por exemplo, é que nem eu sempre falo, para pensar num empreendedor, alguém que está fazendo uma empresa. A pessoa resolve fazer o seguinte, eu vou fabricar essa pasta aqui. Então eu vou fabricar pasta de couro, tá? A pergunta é, será que as pessoas vão querer comprar isso no ano que vem? Será que as pessoas vão precisar de pasta no ano que vem? Não sei, tá entendendo? A Anel decidiu comprar essa pasta, que é linda, maravilhosa, mas eu não sei se precisa disso pro ano que vem. Agora, a questão é, qual o setor da economia que não precisa de energia? Que não precisa de energia mais barata? Qual pessoa no universo não precisa de energia? E esse setor está passando por oportunidades que são surreais. Por quê? Porque não existe nada que as pessoas precisem tanto quanto comida e energia. Então para pensar que isso tem a ver com a nossa cabeça. Eu sempre falo sobre isso. É como que a gente implementa inovação nas coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz esse ano, que eu também gosto de contar, uma associação de posto de gasolina pediu para eu fazer um evento todo mês com um monte de dono de posto de gasolina. E aí o que está acontecendo nesse setor? O pessoal começou a perceber o seguinte, caramba, a gente ganhava muito dinheiro
bastante dinheiro ainda, mas está estabilizando. Em alguns lugares do Brasil está caindo. E o pessoal falou, bom, o que está acontecendo que o nosso posto está dando menos resultado que nos últimos anos? E aí eu comecei a mostrar essa foto. Que tem tudo a ver com a eficiência, com a transformação que a gente está vivendo. Aí o pessoal olhava essa foto e eu perguntava, vocês lembram dessa foto? Aí o pessoal falava, ah, sim, semana retrasada acabou a temporada da Fórmula 1, né? Eu falava, não tem nada a ver com isso. Essa foto é de 2013. 2013 foi o último ano que os carros de Fórmula 1 foram abastecidos. Por quê? Porque desde 2014 os carros da Fórmula 1 são híbridos. O que isso quer dizer? Eles têm bateria. Então, como eles têm uma força dinâmica gigantesca, imagina um carro de Fórmula 1 atinge 340 por hora. Ele faz a frenagem em 200 metros. Nesse período ele carrega a bateria que ele usa para arrancar na próxima reta. Traduzindo, o carro ganhou autonomia, porque ele se tornou energeticamente mais eficiente. E aí o que acontece? Ele não abastece mais. Ele não abastece mais durante a corrida. Pois bem, o que isso tem a ver com a vida real? É exatamente o que está acontecendo à nossa volta. Os carros faziam 500, os mais econômicos, os 1.0 super econômicos, faziam de 400 a 500 km por tanque. Semana passada a gente viu, certificado aqui no Brasil, um carro de uma fabricante chinesa que faz 1.100 km com um tanque de gasolina. Por quê? Porque ele é híbrido, sem falar no 100% elétrico. Né? Então esse setor está passando por coisas incríveis. E quando a gente olha a situação no Brasil, sabe o que eu escuto de muita gente? As pessoas falam o seguinte, Arthur, mas tudo isso daí eu não estou vendo acontecer. Mas então, dá uma olhadinha no que está acontecendo em outros lugares do mundo, e aí a gente tem uma chance de fazer aqui. Por exemplo, por que o pessoal fala, não estou vendo? Porque você não está vendo ainda. Por exemplo, isso daqui, o ano passado, carros 100% elétricos no Brasil, 2.800 carros, traduzindo, nada, zero. Só que aí você para pensar, esse número, que é de 2021, nesse ano ele foi batido no mês de maio. Traduzindo, tudo que aconteceu no ano passado em 12 meses, nesse ano aconteceu em 5. No ano que vem, a perspectiva é que esse número seja a cada 2 meses. E assim vai indo. E aí o que acontece na prática? A gente começa a ver esse tipo de coisa. Tem país, por exemplo, o caso da China no ano passado, os caras venderam 3 milhões e meio de carros elétricos, só 100% elétrico, não estou nem falando de híbrido, tá? Isso daqui causa uma descentralização na geração, no consumo, na comercialização de energia, que é um negócio sem precedentes, sem precedentes. Quando você olha o que está acontecendo aqui, essa forma de energia, dá uma olhadinha nisso daqui. Há 10 anos atrás, aliás, há 12 anos atrás, era a forma de energia mais cara comparada com todas as outras. Passaram-se 10 anos, é a mais barata. Então, quer dizer, você pisca o olho, mudou absolutamente tudo. Coisas que eram impensáveis. Imagina, petróleo estava aqui, quer dizer, era o segundo mais caro, hoje é disparadamente mais caro, e solar e energia eólica está aqui embaixo. Quando você olha isso, aquela coisa que, mas eu não estou vendo isso acontecer, dá uma olhada no que está começando a acontecer. Isso daqui é uma reportagem do mês passado falando, carro elétrico começa a ser realidade no Brasil, assim como fila em eletroposto. Eu falei com um amigo meu, alugou um carro numa locadora, um elétrico, chegou para carregar num lugar, tinha uns 7 carros antes para carregar. E aí as pessoas falando, tá vendo? Não vai pegar porque não tem onde carregar. Aí eu conversei com outro amigo meu e ele falou, olha o tamanho da oportunidade. Por que as pessoas não estão colocando carregador em tudo que é canto? Ou seja, esse mercado de energia, ele está mudando tudo. Vocês decidiram olhar para a eficiência energética, participar desse belíssimo programa da ANEEL, vocês estão começando a se conectar. Não estou dizendo que a carreira de vocês precisa ser nessa direção, talvez vocês não vão se descobrir qualquer outra coisa, entendeu? Vocês vão se descobrir artistas, médicos, sei lá, qualquer outra coisa. Mas é um setor absolutamente fabuloso. E aí, o que está acontecendo é que as empresas estão começando a olhar isso, porque essa história, por exemplo, de ESG, não é uma questão de fazer porque é bonito. É uma questão que os consumidores estão dizendo o seguinte, eu vou comprar de empresa que for energeticamente eficiente. Por quê? Porque ela respeita o bolso das pessoas, ela vai ser mais eficiente e ela preserva o meio ambiente. Então o consumidor está demandando isso daqui. Você pega o caso das americanas no Mercado Livre, eles estão mudando 100% da frota para carro elétrico. Nos Estados Unidos, isso aqui vai acontecer no Brasil num piscar de olhos. Nos Estados Unidos é mais barato ter um carro elétrico do que um carro a combustão. Ou seja, cara, as coisas estão mudando por absolutamente todo lado. Por que eu estou falando isso? O elétrico é mais caro para ser comprado, mas ele não dá manutenção. E
você carrega ele em qualquer lugar, ou seja, em 3 anos é mais barato, em 3 anos vai gastar menos dinheiro do que ter um carro a combustão. E aí o que a gente começa a ver é que o Brasil está numa posição única para quem olhar para a eficiência, para o setor energético, para o setor elétrico, para olhar para esse tipo de coisa. O mundo, só para vocês terem ideia, eu postei isso esses dias, até o ano passado, o mundo tinha investido $1 bilhão num negócio chamado hidrogênio verde. Hidrogênio verde, até o ano passado. Aí sabe o que aconteceu? O maluco do Putin resolveu invadir a Ucrânia, né? E aí a Europa, tem muita gente que pergunta, por que os caras não revidaram? Pô, o cara tá lá no quintal deles, foi lá e invadiu um país, por que não revidaram? Sabe por quê? Porque o Putin tem a Europa na mão. Por quê? Porque ele fornece o gás e energia para aquecimento. Então ele invadiu na véspera do inverno. Só para vocês terem ideia. Semana, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás, eu estava num evento em Goiânia, tinha uma pesquisadora da Alemanha que veio, ela falou o seguinte, cara, eu gastava 200 euros para abastecer o meu gerador diesel, porque eu moro numa casa antiga, para não morrer de frio. O último abastecimento que eu fiz custou 1.300 euros. E eu tenho que fazer isso a cada 3 meses. E daí ela falou o seguinte, antes eu ligava o aquecimento quando a casa chegava em 7 graus. Esse ano eu esperei até -5, para economizar energia. Você imagina que uma pessoa dentro de casa -5? Então, quando você olha, nesse ano, investimentos em hidrogênio verde no mundo, 385 bilhões, contra 1 no ano passado. 100 bilhões só da Alemanha, para se livrar da Rússia. O que é hidrogênio verde? É uma forma de geração de hidrogênio, você tem dificuldade de armazenamento, uma série de coisas, célula de hidrogênio, mas fundamentalmente você tem que ter uma matriz limpa para poder gerar hidrogênio verde. Qual que é o segundo país que tem a matriz mais limpa do mundo? Brasil. Onde é que está sendo construída a maior usina de hidrogênio verde no mundo? Sauípe, na Bahia, norte da Bahia. Ou seja, o Brasil está numa posição absolutamente incrível. E aí nós somos um dos poucos países a ter biocombustíveis, enfim. Então, gente, quando você olha esse panorama, o setor energético está sendo de tal maneira estratégico, que olha só que coisa curiosa que eu falei lá dos postos de gasolina. No passado, os postos colocaram loja de conveniência, o varejo foi para os postos. Sabe o que aconteceu agora? O varejo começou a colocar energia. Então isso daqui virou diferencial no lugar em que shopping que a pessoa vai, porque ela escolhe onde ela vai abastecer o carro dela. Ao ponto que aconteceu isso daqui. Essa daqui para mim é uma das histórias mais incríveis de 2022. Eu compartilhei isso daqui. Essa aqui é uma das histórias mais incríveis de 2022. O quanto o setor energético é importante. Sabe por quê? O que aconteceu foi o seguinte, a historinha é a seguinte. Uma fabricante de carro chamada Volvo, eles perceberam que para vender mais carro, já que os carros vão ser elétricos e híbridos, a pessoa tem que saber onde é que ela vai carregar. Então eles decidiram fazer o seguinte, bom, para tranquilizar a pessoa que ela vai ter onde carregar o carro, eu vou colocar um carregador a cada 40 km nos Estados Unidos. Ou seja, nunca a pessoa vai estar a mais de 40 km de um ponto de carga. Segunda coisa que a Volvo fez, ela criou um carregador que carrega o carro em 14 minutos. 14 minutos! O carro está vazio, ele ganha 500 km de autonomia em 14 minutos. E aí sabe o que aconteceu? Em vez de a Volvo procurar com o carregador dela os postos de gasolina, ela anunciou a parceria com a Starbucks, com a rede de café. Por quê? Por 2 motivos. Tem um Starbucks a cada 40 km nos Estados Unidos e a pergunta que a Volvo fez foi: aonde é mais legal passar 14 minutos? Num café ou num posto? Porra, num café. Então eles anunciaram a parceria, traduzindo. Sabe o que se tornou estratégico, absolutamente estratégico? Uma empresa que vende café, para vender café, o que ela precisa ter hoje? Energia. Para vender café tem que ter energia, tem que ter energia junto com ela. Então esse setor é surreal, é incrível. Por isso que eu falo que essa pauta não é a pauta do é bonitinho ser ecologicamente correto. Negativo. Sustentabilidade tem a ver, sabe por quê? Sustentabilidade tem a ver com sustentável no tempo, durar mais tempo. Então uma empresa hoje, para ela durar 10, 20, 30 anos, ela vai ter que ser, por definição, sustentável. E aí, aqui é só para mostrar que eu estou tentando fazer a minha parte. Mas, eu instalei, ó, aqui ó, só para provar, dados da usina Arthur Igreja. Essa daqui é a minha pequena contribuição para o mundo. Então, gente, hoje nós temos que correr contra o aquecimento, nós temos que encontrar formas de aumentar a eficiência, de reduzir desperdício,
nós temos que facilitar a vida do consumidor. Por exemplo, para pensar, me chamou, não sei se vocês viram essa notícia, mas me chamou muita atenção. No primeiro momento eu falei assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Procurem depois o caso da Heineken, que é uma cervejaria, né, que é uma marca de cerveja. Um dia eu vi um outdoor e estava escrito lá, Energia Verde Heineken. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? Dei uma pesquisadinha depois. Os caras criaram um programa em que qualquer consumidor entra no site deles, cadastra a sua unidade consumidora e ganha 20% de desconto. Por quê? Porque a Heineken assume a geração deles, do consumidor final, do estabelecimento. Então hoje tem oportunidade para tudo que é lado. Por isso, gente, inovação nada mais é do que trocar ideia. Inovação nada mais é do que olhar a vida das pessoas. Inovação não é ficar tentando assim, eu vou inventar um negócio. A gente não precisa inventar, gente. O mundo tem tanta necessidade na nossa frente, o tempo inteiro. É o que vocês fizeram. É a cabeça que vocês já têm. É a cabeça de olhar ao tua volta e falar assim, como é que eu transformo essa realidade e faço ela um pouco melhor. É isso, com o apoio dos professores. Então eu estou falando aqui para vocês que são... E outra, vocês acabaram de se tornar exemplo para os colegas de vocês. Vocês acabaram de se tornar exemplo de vir até Brasília, de ter participado de um concurso, de ganhar um concurso, de fazer uma viagem. Então, vocês, os pais, os professores, vocês se tornam exemplo de falar o seguinte, dá para fazer mais, dá para fazer coisas incríveis. É só trocar ideia, é só ter esse fluxo de ideias. É só olhar que a gente pode mudar qualquer mercado, qualquer mercado. Você pega, por exemplo, o mercado da energia é o mercado mais tradicional. Mas você pega o que está acontecendo em todo o mercado, por exemplo, Netflix, super líder, empresa digital, acabou de ser ultrapassada por uma empresa tradicional, que é a Disney. Por quê? Porque ela inovou mais rápido, porque ela decidiu inovar mais. Então, gente, o que a gente precisa fazer com esse país, conectando uma vez mais com o que o Sandoval falou, o Brasil, essa pergunta me faz o tempo inteiro, se o Brasil é inovador. Deixa eu tentar responder para vocês em duas partes. O Brasil, na média, não é. Mas, o que está acontecendo, e vocês, nós somos esses agentes de transformação pelo seguinte, dá uma olhada. O Brasil tem uma das maiores economias do mundo. O Brasil está no top 10 de economias do mundo, em tamanho. Por quê? Porque tem poucos países que têm 200 milhões de potenciais consumidores. E aí você olha o ranking de inovação, a gente está na posição 54, ou seja, é muito baixo. Agora, por outro lado, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nono país com a maior quantidade de startups que valem $1 bilhão. Então, por que acontece isso? Porque sabe o que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é isso daqui. É isso aqui que a gente tem que melhorar. Esse aqui é o nosso desafio. As nossas startups, vocês, as pessoas acima da média, o que acontece no Brasil é que o nosso desafio é envolver mais pessoas. Então, sim, parabéns, vocês foram vitoriosos. Estou falando dos pais, estou falando dos professores e estou falando de vocês. Mas o que acontece? Não pode ser só você. Tem que envolver mais pessoas, tem que trazer mais pessoas para esse movimento. Por que eu estou falando isso? O Brasil é isso daqui. O Brasil tem recordistas mundiais. O Brasil tem campeões olímpicos. O Brasil tem medalhistas como vocês são. O Brasil tem pessoas premiadas. Só que o que acontece são muito poucos. Então, por exemplo, quando chega a Olimpíada, nós somos um dos maiores países do mundo. O que acontece? A gente vai lá e ganha 5, 6 ouros. Tem outros países que ganham dezenas de ouros. Então, a questão é envolver mais pessoas. Por que nós nos destacamos, por exemplo, nisso daqui? Porque tem muita gente que joga futebol no Brasil. E aí o que acontece? Acontecem duas coisas. Tem muita gente que joga futebol e acontece isso daqui. As pessoas olham os cases de sucesso. Ou seja, se o Vini Júnior conseguiu, talvez eu consiga. São cases de sucesso. A segunda coisa, tem capital, porque as marcas colocam dinheiro no futebol. Elas anunciam no futebol, elas patrocinam os times. A gente tem o quê? Colaboração. Um clube ajuda o outro. Um jogador tenta puxar o outro, tem um jogador que patrocina outro jogador quando está começando. A gente tem já conhecimento de como é que forma jogador de futebol. Por quê? Porque a gente já formou décadas de jogador de futebol. E a gente tem pessoas com coragem, que falam o seguinte, quer saber, eu acho que eu vou tentar ser atleta. Agora, que tal a gente fazer isso daqui, não com o futebol, mas com o conhecimento?
Que tal a gente transformar um país que, tudo bem, a gente pode continuar sendo um país de futebol, mas que tal a gente ter esse panorama aqui? A gente não está lá, por exemplo, se vocês pegarem o ranking das seleções mais valiosas do mundo, o Brasil é o número 2. Então, por que a gente não coloca o Brasil no número 2 aqui também? Está entendendo? Por exemplo, o Brasil só está atrás da Inglaterra na Copa, em seleção com os maiores valores, a seleção com o maior potencial. A seleção brasileira só vale menos do que a seleção da Inglaterra. A pergunta é, por que a gente não faz isso na inovação? Por que a gente não faz isso com as empresas? Por que a gente não faz isso no setor de energia? Então esse é o nosso desafio, não só no futebol. E aí, só para terminar o meu papo aqui com vocês, eu queria falar 5 ou 10 minutos das coisas que eu queria muito ter ouvido se eu tivesse sentado nessa cadeira. As coisas que eu gostaria de ter ouvido. Então isso é papo de velho. Todo velho fala isso, né? Tipo, porra, eu tenho conselhos para dar, né? Toda pessoa velha começa a falar de mim, eu estou preocupado. Mas enfim, cara, a coisa que é o seguinte, a coisa que eu demorei muito para sacar, a coisa que eu demorei muito para perceber que é o seguinte, o que diferencia as pessoas é um negócio chamado maturidade. Sabe o que é maturidade? É menor necessidade de estímulo externo. Sabe? Traduzindo isso em bom português. Cara, tem gente que você tem que puxar, tem gente que você tem que empurrar, tem gente que se mexe. A diferença fundamental na vida é essa, tá entendendo? Então, alguns dias atrás eu escutei uma pessoa falando o seguinte, eu pedi, e aí, vamos, sei lá, dar uma caminhada hoje, vamos dar uma corridinha, vamos fazer alguma coisa. E aí a pessoa falou pra mim o seguinte, mas então, puta, que eu tô aqui num lugar, eu tô num almoço, que eu tava conversando com o pessoal, eu acho que aqui ninguém faz atividade física. A pergunta é, problema deles. Dane-se, tá entendendo? Tipo, e daí? Você vai tornar a vida deles igual a tua, quer dizer, você vai tornar a tua nivelada pela deles? Isso é que não dá para deixar acontecer, você tá entendendo? Porque a vida, ela dá uma série de voltas no aluno. Por exemplo, eu só fui acordar para isso na faculdade. No colégio, eu adorava estudar e tudo mais, mas o tempo inteiro é o seguinte, o que me pediram fazer? Me pediram para fazer? Pediram para fazer essas 4 coisas, eu fazia as 4 coisas. Tá entendendo? A hora que você fala o seguinte, então, o que é bom pra mim? O que me faz bem? Aí se estão me pedindo fazer 3, eu vou fazer 10, porque eu acho que 10 é bom. A tua vida, aí ela começa a ser substancialmente diferente. E quando eu falo das voltas, uma coisa que aconteceu comigo na faculdade, eu fiz engenharia, e aí eu falei, o que eu pensei, quando eu entrei na faculdade, eu falei o seguinte, cara, isso aqui vai ser tão bom quanto eu for bom. Então, eu me dedicava de corpo e alma àquilo. E teve uma ocasião que tinha uma disciplina que era do setor elétrico, eu fiz engenharia de controle e automação, e aí basicamente estava eu e um amigo meu na turma inteira. Tinha um professor que, cara, a matéria dele era difícil pra caramba, era muito difícil. E basicamente eu e um amigo meu fazendo os trabalhos, estudando e fazendo as coisas. E aí teve um camarada, numa oportunidade que ele chegou, eu nunca vou esquecer isso, ele me deu um tapinha nas costas, ele chegou e falou assim, e aí Arthur, como é que tá o trabalho? Tá quase saindo? Eu falei, como assim? Que era uma aula vaga que a gente tinha, e eu tava lá, livro, fazendo negócio, ele chegou e deu um tapinha, ele falou, mas você tá acabando já? Eu falei, por quê? Ele, não, tá todo mundo esperando para copiar. Eu falei, cara, isso é épico, cara. O cara, além de não fazer, ele tá cobrando. Eu falei, cara, isso é épico. Eu falei, meu, isso não tá acontecendo. Mas o cara achou que tava no direito, entendeu? De cobrar. Anos depois, sabe o que aconteceu? Esse mesmo cidadão, eu tinha me tornado gerente de uma empresa, e aí a gente estava contratando. E aí chegou uma pilha de currículo. Era um desses nomes. E no currículo estava escrito o quê? Profissional com atitude, profissional. Qual atitude, amigo? Qual que é essa tua atitude? Tá entendendo? Juro, o cara estava lá, ele era um dos currículos. Eu bati o olho e falei assim, é o cara do trabalho, é o encostado do trabalho. Então, gente, essa história de depender de estímulo não dá. Maturidade é o quê? Maturidade é o que uma criança não tem. Uma criança tem que chegar para ela e falar o seguinte, uma criancinha, não atravessa a rua porque é ruim para você. Mas tá tudo certo, ela não consegue avaliar um carro é pesado para burro, vai machucar, vai causar um monte de coisa. Agora, passou dessa idade, velho, na idade que vocês estão,
Ficar esperando, tipo, ó, vamos, não cabe mais, não cabe. Ficar esperando, eu vou esperar até a faculdade, eu vou esperar o que o professor fala, eu vou esperar o que o meu pai fala. Cara, aí o troço não funciona. A diferença é essa. A diferença, que nem eu falo, hoje, cara, tá tudo no YouTube, tá tudo em podcast, tá tudo, você tem uma vida incrível. Esses são os nossos inimigos, entendeu? É não ver o tanto de oportunidade que o mundo tem, é não escutar quem pode te ajudar ou ficar na porcaria do TikTok, entendeu? Esses são os inimigos. Esses são os macaquinhos modernos. Esses são os inimigos. Por isso, que o que está acontecendo hoje é o seguinte, a gente está derretendo em rede social. Esse cartoon é pesado, mas ele é muito verdade. Cara, os seres humanos, se você parar no aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar, as pessoas elas estão sugadas, sabe? Elas estão assim. Ninguém conversa com ninguém. E o interessante de notar é que os computadores estão tendo tempo, né? Você pega, por exemplo, se você digitar o resumo de um livro no Google, tá lá, o Google leu. Você não. A pessoa não. O Google leu. O Google está tendo tempo para ler livro, a gente não. A gente está enterrado em rede social. Aí, outra coisa que eu adoro, né? Não, porra, eu não tenho tempo. Aí, essa conversa eu tive com uma pessoa um tempo atrás. A pessoa falou, pô, Arthur, mas você publica um monte de coisa e tal. Eu falei, eu entro, publico, dou uma olhadinha e caio fora. A pessoa falou, duvido. A pessoa falou, porque eu não tenho tempo para nada. Abre, por exemplo, no meu caso dessa pessoa, eu falei, abre o Instagram, tem lá assim, consumo diário. O meu era 23 minutos para entrar, postar, ver o que está acontecendo e cair fora. Porque eu quero cuidar da minha vida, não quero cuidar do Instagram. A pessoa tinha lá 1h43. Porra, como é que alguém tem falta de tempo para passar 2 horas no Instagram, velho, por dia? Então, é isso aqui. Tá entendendo? Eu adorei essa história. Né? Acorda, Cecília, eu adorei isso aqui. Todo mundo correndo que nem louco lá atrás. A Cecília estava dormindo, ela estava descansando. Por isso que eu falo, o que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, ou seja, porra, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo estava dançando. A Cecília falou o seguinte, cara, quer saber, eu vou dar uma dormida. O que é o JOMO? É o Joy of Missing Out, que tem tudo a ver com a maturidade. Ou seja, tá todo mundo indo fazer outra coisa, porra, olha o que aconteceu com vocês vieram para Brasília, tá entendendo? Vocês fizeram algumas coisas diferentes, vocês tomaram algumas atitudes diferentes e vieram para Brasília. E isso começa a te causar mais incentivo, porque você fala, porra, que legal, isso que legal. Vai ficando cada vez mais legal. Por isso, gente, isso daqui, sabe o que me lembra? Teve uma vez que eu estava dando aula na faculdade, e daí a turma, era uma turma de engenharia, tinha umas 30 pessoas, e daí os caras, assim, me desculpem o francês, mas estavam cagando pra minha aula. E aí eu pedi assim, cara, vocês não têm nenhuma preocupação? Sim, porque eu estou preocupado com vocês não têm preocupação nenhuma. Aí os caras, mas... Eu falei, o que vocês querem? Daí eles assim, não, eu quero ser engenheiro. Eu falei, o que você está fazendo para ser engenheiro? Daí eles assim, estou fazendo engenharia. Eu falei, interessante, né? Porque assim, isso é um pré-requisito. Se você vai concorrer a uma vaga de engenheiro, logo, se você não é engenheiro, você não pertence nem à concorrência. Mas qual que é o primeiro ponto de corte? O primeiro ponto de corte é que serão eliminadas todas as pessoas que são apenas engenheiros. A pergunta que eu estava fazendo com eles é o seguinte, tá, você é engenheiro e mais o quê? Qual programa de pesquisa que você participou? Qual concurso que você venceu? Qual idioma que você está aprendendo? O que você está fazendo? Porque assim, vai ter uma pilha. E sabe o que é legal? No LinkedIn, eu pedi para um lá, tá bom, digamos que você possa ser engenheiro em qualquer lugar, onde é que você quer trabalhar? Daí um falou assim, eu quero trabalhar na empresa X, sei lá, na IBM. Eu falei, joia, no LinkedIn, se você tem a assinatura Premium, ele mostra quantas pessoas estão concorrendo por vaga. Aí eu entrei lá numa vaga de engenheiro, e eu pedi assim, moçada, quantos engenheiros vocês estão concorrendo para essa vaga de engenheiro na IBM? Aí como eles estavam numa turminha de 30 pessoas, um olhou em volta assim, e falou assim, deve ter uns 20. Porque eles achavam que o universo de concorrência deles eram tipo 20 ou 30 pessoas. Para aquela vaga, tinham 1.100 pessoas concorrendo. Traduzindo, o que é a primeira coisa que vai acontecer? Vão ter 950 currículos que vão estar escritos engenheiro.
O algoritmo vai falar o seguinte: o quê? A pessoa para ser engenheiro, ela só fez engenharia, ela só fez o mínimo. Então a gente não pode nivelar pelo mínimo, sabe aquela história? Aí o que tem que fazer? Esses dois trabalhinhos, né? Tem que tirar 7, não, tem que fazer o que vocês estão fazendo. Tem que se meter nas coisas, tem que ter coragem, tem que ir muito acima. É aí que a gente deixa de ser multidão. É aí que a gente começa a se diferenciar. O mercado de trabalho é isso aqui. O mercado de trabalho é isso aqui. Como é que eu viro esse daqui que pelo menos está com um gorrinho diferente, entendeu? Como é que eu viro essa pessoa que está pelo menos com alguma coisinha, entendeu? Como é que eu saio dessa massa? Como é que eu faço como é que eu transformo a minha vida no The Voice? Que as empresas viram para mim, que elas vão olhar para mim e falar assim: é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu quero, porque ela tem conhecimento, tem atitude, ela tem ganas. É um negócio que você não consegue, não tem livro que ensina, que é um negócio que as pessoas chamam de inevitabilidade do sucesso, que é o quê? Olhar no olho da pessoa e ver se tem vida lá dentro. A maior parte das pessoas não tem, a maior parte das pessoas sabe meio... É o que eu falava com meus alunos, assim, a posição do sorvete derretendo, sabe? A pessoa começa sentada ereta, 20 minutos depois ela está totalmente derretida, sabe? Ela está... Cara, não vai. Por isso que eu só queria terminar falando duas coisas. E agora falando principalmente para vocês, para os vitoriosos. Se eu puder deixar um recado, eu vou tentar contar para vocês como eu sempre pensei. Por que eu sempre fui meio alucinado em fazer as coisas? Quando eu estava fazendo faculdade, eu estava começando a fazer pós-graduação. Quando eu estava fazendo pós-graduação, eu estava com 2 empregos. Quando eu estava no terceiro emprego, eu estava abrindo uma empresa, e, enfim, fazendo um caminho de coisa. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, e ele perguntou assim: Arthur, por que você é tão maluco com essas coisas, né? Porque eu falei assim: cara, tanta coisa pra gente fazer na vida, velho. E como o Sandoval falou, todo mundo tem pontos de partida diferentes. Não é isso que define a tua vida. A questão é o tamanho da batalha que tem dentro de você, tanto de gana que tem dentro de você. E daí ele falava assim: mas por que você... Eu falei assim: cara, é que tem uma coisa que fica martelando na minha cabeça. Eu lembro que eu estava no colégio, e aí tinha aula de História da Arte, né? Ainda tinha essa matéria, e coitada da professora, velho, ela tentando contar assim: olha, e tem grandes museus no mundo, tá? O pessoal, tipo, tanto faz, entendeu? E eu escutava aquilo e falava assim: sério, que tem isso, e tem aquilo e tal. Aí ela começou a falar do Louvre, na França, né? O maior museu do mundo, e dentro do Louvre tem a Galeria Italiana, e dentro da Galeria Italiana tem a Mona Lisa. E ela contando aquilo, eu falei assim: cara, deve ser surreal um troço desse. E aí um amigo meu uma vez perguntou: pô, Arthur, eu falei assim: cara, é que basicamente na vida tem três caminhos. Um deles é o seguinte: eu comecei a achar interessante aquilo. E eu falei para ele: caminho número 1, talvez um dia eu vou estar em casa, dentro da minha casa, toca a campainha, alguém abre a porta e fala assim: Arthur, a gente ficou sabendo que você gosta de arte, e a gente trouxe a Mona Lisa para você. Pode acontecer. A chance não é boa. Estatisticamente isso nunca aconteceu. Os caras tirarem do vidro, entendeu? O quadro mais raro do mundo, eles falaram: vamos levar para essa pessoa lá em Curitiba, no Paraná, para ela poder ficar com essa obra uma semana para poder apreciar. Estatisticamente a chance não é boa. Então assim, talvez não aconteça. Segundo, se eu não me esforçar, então traduzindo, o quadro vai continuar dentro do Louvre em Paris, velho. Segunda coisa, se eu virar o sorvete derretido, sabe, levar a vida assim, tipo, ah, puta, não estou com vontade de fazer isso, não estou com muita vontade de fazer aquilo e tal. Vai acontecer uma segunda coisa. Um belo momento, não só eu vou estar velho e falando que eu tenho conselhos para dar, mas o tempo vai passar e daí o quadro não vai ter vindo até mim e eu não vou ter criado condições para ir até ele. Traduzindo, ele vai continuar lá, com milhares de pessoas indo visitar ele todo ano, menos eu. Eu não vou conseguir chegar até o quadro, eu não vou conseguir ver ele, porque por incompetência minha, ou por falta de esforço, Ele vai continuar lá me esperando, mas eu não fui até lá. E qual que é o terceiro caminho? O terceiro caminho é falar o seguinte: velho, eu vou dar jeito de ver essa porcaria. Eu vou dar jeito de ir até lá. Eu vou batalhar, eu vou estudar, eu vou conquistar, eu vou fazer o que vocês estão fazendo. E aí a chance vai melhorando. Porque o quadro não vai vir até mim. E ele continua lindo e maravilhoso. Tá entendendo? Só que eu tenho que ir até lá. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que depender de menos esforço, menos inputs externos. E é por isso que eu falo, moçada. Não parece que tudo que eu estou falando aqui é da bronca, sabe? Pelo amor de Deus. É isso que volta no... Não é que eu
quero encerrar no que eu comecei a palestra. Cara, inovação, tecnologia, tanto, sério, o mundo está sedento por pessoas que têm gana, conhecimento e se esforçam. E daí não é uma coisa assim de tipo, nossa, eu não vou poder praticar esportes, eu não vou poder me divertir com os meus amigos. Cara, muito pelo contrário, as coisas vão ficando cada vez mais legais. Que é exatamente o que está acontecendo com vocês. Vocês vieram de todos os cantos do Brasil, estou falando dos pais, dos professores. Vocês vieram aqui, num belíssimo dia, numa belíssima cidade, para ser premiado, para vir tirar foto aqui na frente. Olha que coisa fantástica, isso foi o esforço que vocês fizeram já está sendo premiado. Vocês já estão fazendo coisas muito legais. O que acontece? Vai ficando cada vez mais legal. Então, a gente não pode, o Sandoval falou sobre propósito, eu só queria complementar falando de uma outra coisa. A coisa vai ficando cada vez mais divertida. Então, quanto mais você melhora, mais você evolui, as coisas vão ficando mais divertidas. Por isso que eu só gosto de encerrar com frases legais, né? E uma frase que é, nunca perca de vista por que a gente está fazendo tudo isso. Que é para se divertir, que é para melhorar a vida das pessoas, caramba. É para fazer a vida das outras pessoas, de todo mundo melhor. E é por isso que eu amo a frase do John Lennon, a história sobre ele, né? John Lennon é um dos integrantes dos Beatles, né, lá nos anos 60, sempre foi muito crítico, muito curioso, muito inventivo, muito inquieto. E tem uma história dele numa escola, com a professora dele. Procurem essa história, é 100% verídica, e para mim uma das histórias mais impactantes que eu escutei na vida. O John Lennon chega na nova escola dele, e aí no primeiro dia de aula a professora perguntou o seguinte: John, pediu para todas as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? E a pergunta era, o que você quer ser quando crescer? E uma criança escreveu, eu quero ser engenheiro, o outro colocou, eu quero ser rico, o outro colocou, eu quero não sei o que, não sei o que. E o John Lennon pegou um papelzinho e escreveu assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E a professora repreendeu ele. E falou, puxou ele de lado e falou, acho que você não entendeu a tarefa. E ele, no auge da inocência da infância dele, mas ao mesmo tempo no auge da sabedoria que ele sempre teve, ele, garotinho, respondeu para ela o seguinte: e eu acho que a senhora não entendeu a vida. Obrigado.